seja bem-vindo ao nosso Tempo com Deus. Um momento durante a semana onde nós podemos refletir na Palavra de Deus e podemos aprender cada vez mais dele e também compartilhar uns com os outros aquilo que nós temos que agradecer, aquilo que nós temos que colocar diante do Senhor, para que possamos orar uns pelos outros. Então, antes de nós começarmos, eu gostaria que você pudesse ir no chat que está disponível aqui ao lado, ou aqui embaixo também, se você tiver no celular, que você pudesse então colocar ali o seu pedido, o seu agradecimento, para que a gente possa interceder por você todos juntos, tá bom? Você pode fazer isso enquanto nós temos aqui o nosso período do vídeo. Hoje eu gostaria que nós refletíssemos no texto de Abacuque capítulo 2, lá no versículo 4. Esse é o texto da nossa reflexão. Na realidade, nós vamos refletir um pouco em todo o primeiro capítulo e esse início do segundo capítulo para podermos entender um pouco melhor, mas o foco, a ênfase está aqui no versículo 4. Diz assim: Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Essa é uma frase, o justo viverá pela sua fé, uma frase bastante conhecida, principalmente por suas citações no Novo Testamento. Paulo faz duas citações onde ele usa aqui essa frase, lá em Romanos 1,17, lá em Gálatas 3,11 também, e faz com que essa frase se torne bastante conhecida, o justo viverá pela sua fé. Quando Paulo ele fundamenta lá em Romanos a ideia de que a salvação sempre pela fé, como ele diz, é de fé em fé. E em Gálatas também ele vai trabalhar uma ideia parecida, fazendo a comparação da lei com a graça, fazendo uma explicação ali aos Gálatas a respeito disso. Ele também cita esse texto. E esse é o motivo desse texto ser tão conhecido. Às vezes esse trecho acaba sendo bastante conhecido por nós, por causa dessas citações que Paulo faz. Mas o que às vezes nem todos se lembram é que isso é apenas uma citação. Isso que nós encontramos em Romanos, em Gálatas, é uma citação a um texto que já existia, no caso, ao texto que está aqui em Abacuque, esse pequeno livro que consiste em um diálogo entre Deus e o profeta Abacuque. Basicamente é isso que esse livro se trata. Um livro bem curto, apenas 3 capítulos que vão trabalhar como um diálogo, são queixas de Abacuque, e então a resposta de Deus, e aí Abacuque responde e Deus faz sua réplica. Basicamente essa é a ideia, essa é a forma como o livro funciona. E em primeiro lugar, então, Abacuque ele começa no capítulo 1 se queixando a Deus. Ele apresenta a Deus uma queixa relacionada à impiedade e à injustiça que estavam no meio do povo de Judá. Essa era a crítica que Abacuque tinha. Ele estava no meio do povo e ali no povo existia muita impiedade, existia muita injustiça. E ele estava então indignado porque os justos que viviam no meio do povo sofriam com isso. Os justos que viviam no meio ao povo, eles estavam sendo oprimidos por causa dessa injustiça, por causa daqueles que estavam vivendo de maneira ímpia. Abacuque entendia que Deus precisava tomar uma providência com relação àquilo. Então, no próprio capítulo 1, dos versos 5 até o verso 11, Deus ele responde a Abacuque sua queixa. Deus traz a resposta, e a resposta de Deus é castigo. Deus diz que vai enviar castigo ao povo de Judá. E esse castigo é aquilo que Deus fala que são os caldeus, lá no capítulo 1 de Abacuque, o verso 6. Deus fala que vai enviar os caldeus, e os caldeus são os babilônicos, o povo da Babilônia. Esses são os caldeus que seriam enviados. Aqui a profecia se refere ao cativeiro babilônico, que seria enviado por Deus para castigar a nação, para corrigir a nação em sua impiedade. Mas diante disso, o profeta ele fica mais indignado ainda. Ele se indigna mais diante dessa resposta, porque os babilônios eles possuíam uma grande fama de crueldade. Os babilônios eles eram conhecidos por sua impiedade, e algo ainda muito maior
do que o do povo, do que aquilo que ele estava identificando no povo de Judá, né? Na realidade, parece que o que se passa na cabeça de Abacuque é que, em comparação com a Babilônia, até mesmo os injustos e impiedosos, os ímpios de Judá, se tornavam pessoas boas, né? Se você comparasse com o tamanho da impiedade, o tamanho da crueldade que estava ali no meio da Babilônia, né, nos caldeus. Então, Abacuque ele fica indignado com isso, né? Abacuque ele fica muito entristecido, ele fica com o seu coração inquieto por causa disso, porque ele identifica que é como se ele dissesse assim: Deus, castiga o povo, mas não assim também, né? Não precisa fazer algo tão grave assim, né? Talvez ele tinha medo que até mesmo os justos fossem sofrer com isso, né? Com o castigo de Deus, não somente os ímpios. Deus puniu o povo em sua totalidade, né? Deus não escolheu apenas aqueles que estavam vivendo em impiedade e injustiça para serem punidos. Deus pune o povo todo, né? Talvez seja com relação a isso que Abacuque fica indignado. Mas então Deus responde no capítulo 2. No capítulo 2, Deus ele volta a replicar aquela nova queixa de Abacuque, de indignação. E ele mostra que de qualquer forma o castigo iria acontecer. Deus mostra de que de qualquer maneira o castigo, o cativeiro babilônico viria a acontecer, né? Só que ele traz também uma palavra de encorajamento diante daquilo. E aí que entra a frase, o texto que nós lemos: o justo viverá por sua fé, né? Deus dá essa certeza de vida, uma promessa de vida aos justos por meio da fé deles, né? Por meio da fé que o justo tem. Deus também promete que a Babilônia ela vai cair em ruína, né? No restante do capítulo 2, a gente consegue perceber isso, né? De que mesmo que a Babilônia se torne com o seu ego inflado, né? Com as suas posses se aumentando cada vez mais, dominando cada vez mais nações, subjugando outros povos, chegaria um momento em que os povos iriam rir da Babilônia. E de fato, na história nós sabemos que a Babilônia ela cai em ruína mesmo, ela é destruída, né? Não mais retorna, né? O povo babilônico ou então os caldeus, né? Mas esse encorajamento é o que eu queria dar uma atenção, encorajamento de vida, né? É uma promessa de vida aos justos que permanecessem na sua fé no Senhor, mesmo diante de calamidade, né? Essa é uma vida, Deus promete uma vida tanto no sentido político e nacional, como também no sentido escatológico. Ou seja, essa é uma promessa de vida à nação como um todo, né? Promessa de que a nação, permanecendo com sua fé no Senhor, voltando os seus olhos para o Senhor, ela viverá, né? Entenda que isso também não quer dizer que todas as pessoas viverão na nação, mas sim de que a nação ela vai viver, né? A nação vai passar por isso, ela não vai ser extinguida ao final de tudo isso, mas também tem a ideia de uma promessa de vida após a morte. Tudo isso mediante a fé do justo, né? E o que eu gostaria de te chamar a atenção nesse texto aqui é a importância da fé em meio às dificuldades, né? No contexto de Judá, aqui no livro de Abacuque, era mediante a fé que o justo teria vida. Percebe a importância da fé em meio às dificuldades, né? Mas eu queria que a gente olhasse um pouco mais a fundo a essa fé que Abacuque está falando aqui. O que é essa fé, né? A fé ela é o contrário de ações exteriores que podem ser tomadas por uma pessoa. A fé ela é uma atitude do coração. Ela é uma atitude que se toma dentro do coração da pessoa. É o contrário de ações externas que podem ser feitas. É o contrário de qualquer obra ou qualquer trabalho que possa ser realizado, né? Não precisa de um esforço físico. Não é uma ação exterior, uma ação externa, mas sim uma atitude do coração. Isso que é fé. E o mais interessante sobre o conceito de fé citado aqui por Abacuque é a sua profunda relação com a fidelidade, né? No hebraico, as palavras fé e fidelidade elas se misturam um pouco em sua raiz, né?
Então, por isso, a palavra fé, ela está muito arraigada, muito colada, na realidade, com a ideia de fidelidade, o que traz para a fé um sentido de compromisso também, que nós não podemos nos esquecer, né? Ter fé é estar comprometido com aquilo que se crê. Ter fé é ter um compromisso com aquele em quem você acredita, né? Você tem um compromisso, essa é a ideia de fé trabalhada aqui. Por isso que algumas versões, como a NVI, traduzem que o justo viverá por sua fidelidade, né? Justamente por causa dessa ideia de fé e fidelidade estarem coligadas de alguma forma, trazendo a fé um sentido de um compromisso, né? Fé é compromisso também. Então, a semelhança daquilo que Abacuque está retratando aqui, nós precisamos ser lembrados da importância de termos fé e compromisso fiel em meio às dificuldades, né? Isso porque são exatamente nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de aflição, de opressão, em que as dúvidas e as incertezas elas podem nos abater e elas podem causar nossa falha de compromisso. É justamente em meio às dificuldades onde nós precisamos insistir em ter fé e termos compromisso, né? E com isso eu gostaria de te lançar uma questão final. Como está a sua fé nesse ano de 2020? Como está o seu compromisso, a sua fidelidade nesse ano de 2020? Nesse novo ano em que nós tínhamos tantas expectativas, tantos novos desafios que nos esperavam, né? Talvez foram desafios diferentes, mas a questão é como está a sua fé nesse ano de 2020, né? Ela tem sido edificada e fortalecida pelas circunstâncias? Ou então ela tem fraquejado e dado espaço à infidelidade e à falta de compromisso, né? O importante é nós olharmos para as circunstâncias, olharmos para os obstáculos como meios de fortalecimento para a nossa fé, né? Meios em que nossa fé é edificada, meios em que nossa fé é fortalecida e nosso compromisso, nossa fidelidade se tornam cada vez mais inabaláveis, né? Que possamos nunca nos esquecer da importância da fé em meio às dificuldades, porque o justo viverá por sua fé. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra, nós te agradecemos, ó Deus, porque podemos olhar para um texto que tem ali mais de 2.500 anos, ó Pai, de sua escrita e podemos entender perfeitamente e aplicar de maneira muito vívida às nossas vidas aquilo que o Senhor nos ensina através da sua palavra, Deus. Eu peço que o Senhor nos ajude a entendermos a importância da fé, a entendermos a importância de exercitarmos nossa fé e fortalecermos a nossa fé, principalmente nos momentos de dificuldade, porque é especialmente nesses momentos que nós precisamos ter fé firmada, ter a nossa fé firmada no Senhor e entender que isso é um compromisso que nós temos no Senhor. E não para não fraquejarmos diante dos obstáculos, diante das ondas que possam bater sobre nós, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a mantermos a nossa fé e a fortalecermos a nossa fé, mesmo diante das dificuldades, sabendo da importância da fé diante de circunstâncias tão adversas, Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Venho pedir pela nossa igreja, Pai. Peço que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue cuidando de nós. Peço por cada família, ó Pai, que tem enfrentado tantas dificuldades. Deus, nós sabemos de tantas questões complicadas e difíceis que cada família tem enfrentado diante desse ano de 2020, ó Pai. Diante de tudo aquilo que nós temos passado. E eu peço a Deus que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê a paz e tranquilidade para lidarmos com cada situação, uma coisa de cada vez, e que possamos, ó Deus, receber do Senhor as soluções e nunca nos esquecermos de render graças ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem realizado e pela certeza de que o Senhor caminha conosco e está conosco, ó Pai. Essa é a nossa oração. Peço por cada família, peço pela nossa igreja. No nome santo de Jesus que eu te peço e te agradeço, ó Deus. Amém e amém.
Bom, esse foi o nosso tempo com Deus. Espero que você tenha sido abençoado e edificado por aquilo que nós podemos aprender nessa noite aqui. Também te desafio a deixar sua mensagem aqui no nosso chat, deixe seu comentário aqui. Se você ainda não deixou nada, deixe uma boa noite, aproveite esses últimos minutos do vídeo para compartilhar, para conversar um pouco com os irmãos aqui. Não se esqueça de deixar o seu pedido de oração, isso tudo vai ser direcionado ao nosso grupo para que nós possamos orar por esses pedidos e por esses agradecimentos também, colocar diante do Senhor no restante da nossa semana. Bom, desejo que você tenha um ótimo restante de semana, que você seja muito abençoado e nos vemos no domingo às 7 horas da noite. Que Deus te abençoe.